Então, continuando, né, para dar seguimento à nossa playlist aí do concurso de vocês, mesmo que quem não vai fazer o concurso de Itaguaí, são pontos que sempre tem vindo aí nos editais afora, então vou fazer breves comentários, porque depois eu vou fazer as 3 questões, eu acho que as questões sempre é melhor de entender, né? Mas algumas coisas aqui tem que ser falado. Eu te aconselho pegar um caderno, uma caneta, pausar o vídeo quando você achar que precisa anotar, fazer um resumo, né, aí dos pontos mais importantes. Você pode voltar o vídeo e rever quantas vezes você achar necessário, porque, né, para ter bastante atenção, bastante clareza aí. E a anotação e resumo é uma forma muito eficaz, né, de fixar os conteúdos, de fixar o que você está estudando, né? Se você anotar e fizer um pequeno resumo, a chance de você esquecer e se perder ela fica muito menor. É só uma dica, tá bom? Então vamos lá, função social da escola. Quando a gente fala de função e papel da escola, a gente tem que sempre lembrar, né, que quando hoje se fala em função e papel da escola, se fala de intencionalidade. Não existe processo educacional, não existe sistema educacional, não existe escola sem intencionalidade. Seja qual for a linha, né, que uma sociedade vai adotar para a sua escola, existe uma intenção em relação àquela sociedade por trás. Isso é o que os estudiosos, que os defensores dizem hoje, né, que essa intencionalidade ela está em tudo o que uma escola faz e diz, e na forma como ela conduz o processo de ensino-aprendizagem, nos teóricos que ela escolhe, em tudo. Então, se a gente fala de intencionalidade, a gente está dizendo que a escola ela serve a um propósito maior dentro da sociedade, que não é apenas em relação ao indivíduo, ao aluno, mas é muito maior que isso. E dentro desse entendimento, a gente vai ter aí duas principais correntes, né? Dois principais entendimentos que a gente tem que desenvolver. Basicamente, a gente tem dois tipos de entendimento sobre a função e o papel da escola. O primeiro entendimento é aquele que diz que a escola, né, ela pode ser, né, uma instituição para garantir o poder e preservar o status quo da forma como ele é, para garantir o poder nas mãos de quem o poder está e para conservar o status quo, ou seja, as coisas que existem da forma como elas são. Nesse sentido, a gente vai ter uma escola que ela se presta à conservação e à reprodução do status quo. Pela linha de pensamento, a gente vai ter que hoje nós ainda vivemos numa sociedade capitalista, liberal, conservadora, que tem um compromisso com o capitalismo e com a economia de mercado e que exige uma educação que ela precisa conservar essa sociedade assim como ela é, ou seja, elite, massa, classe dominante, classe dominada. Então essa escola ela vai existir para que isso se conserve, para reproduzir isso, para reproduzir essa situação na sociedade, onde existe uma classe que domina e uma classe que é dominada, e a educação seria uma instituição a serviço disso, tá? Conservação e reprodução. Conservação do status quo, reprodução dos pensamentos, das ideias, dos entendimentos que mantém a sociedade exatamente como ela é. Então, essa educação que está a serviço da conservação e da reprodução, como que ela vai ser? Ela vai ser a educação que os estudiosos entendem como as pedagogias tradicionais, tá? Que tem esse compromisso com o capitalismo, né? A gente já falou, você pode pegar algum vídeo aí para olhar as tendências pedagógicas, que a gente tem algumas linhas pedagógicas que têm justamente esse compromisso de conservação e de reprodução do status quo, ou seja, conservar a sociedade exatamente
como ela é. Essa educação ela é não crítica, hoje ela é chamada de não crítica, não reflexiva, de conservadora, de tradicional. Paulo Freire chama esse tipo de educação bancária, tá? Todos esses termos, antidialética, todos esses termos eles fazem referência a essa educação, né? Que para os estudiosos aí, os autores usados por essa banca são os termos que eles se referem para falar de uma educação que ela não tem nenhum compromisso com a ruptura, com a superação, né, com a evolução e nem com a revolução. Ela tem compromisso de que as coisas fiquem como elas estão. Por isso que ela é não crítica, ou seja, ela não vai auxiliar esse aluno a desenvolver um senso crítico nem reflexivo. Ela não vai ajudar esse aluno a ser um ser autônomo, capaz de tomar decisões por si, capaz de pensar por si. É uma educação que é baseada na autoridade, a gente já falou disso algumas vezes. Então, esse modelo de educação que está em todas as pedagogias tradicionais, segundo os autores progressistas, ele é um modelo que visa a conservação e a reprodução, ou seja, quando a escola assume o papel ou que a escola ou que impõe à escola esse papel de conservação e reprodução. O outro ponto de vista, né, sobre o papel da escola, onde você vai ter aí uma rejeição desses pensamentos, né, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, que se pretende caminhar cada vez mais para uma ruptura com esse entendimento de que a escola ela não tem que servir, né, a conservação e a manutenção da sociedade como ela é, mas que ela tem que servir ao ser humano, à humanidade e à sociedade de forma, primeiro, promoção humana. O que seria isso? Formar um indivíduo integralmente, considerando todas as suas esferas, a gente também já falou disso, social, emocional, física, cognitiva, intelectual, né? Então, esse ser humano, esse indivíduo, ao fim do processo educacional, para que se diga que a escola atendeu a sua função e o seu papel, ele tem que sair do processo educacional, no final desse processo, autônomo, independente nas suas ideias, nos seus pensamentos, na sua forma de ser, na sua forma de pensar sobre si, sobre o outro, que ele não seja uma pessoa que esteja sempre dependendo de que alguém diga o que fazer ou o que pensar. Não, esse indivíduo ele sai autônomo, capaz de elaborar os seus próprios pensamentos, de deliberar sobre si mesmo e sobre todas as coisas, sem que tenha o tempo todo que estar dependendo de que alguém diga para ele o que ele tem que pensar. Né? Esse indivíduo, ao final desse processo educacional, ele tem que ser um indivíduo que seja capaz de exercer profissões, de trabalhar, né? de atuar no mundo do trabalho, de atuar na sociedade, politicamente inclusive, refletindo, criticando e lutando pela sua transformação. Então, o indivíduo que a escola de hoje quer formar é esse indivíduo. Ele é um cidadão pleno, ou seja, ele é formado, né, e foi desenvolvido no sistema, no processo educacional ao longo da sua vida, em todas as suas esferas, e ele se tornou um ser humano autônomo, crítico, reflexivo e incomodado, inconformado com a realidade, pronto para arregaçar as mangas e fazer a sua parte para transformá-lo. Isso é a função e o papel da escola hoje. Nessa escola que tem essa função e esse papel da promoção humana e da transformação, o indivíduo ele é o sujeito do processo educacional, ele é ativo no processo educacional, ele é o centro do processo educacional. Tá? Nessa escola que tem essa função e esse papel, você não vai ter um foco exclusivamente nos conteúdos escolares, mas também nos conteúdos extraescolares, né? O que vem de fora. Nessa escola, o desenvolvimento da intelectualidade não é desenvolver essa intelectualidade apenas para que ele aprenda o que você está passando, mas para que ele aprenda a aprender e que ele vá muito além daquilo que você está passando. Né? Então,
a intencionalidade dessa escola. Essa função e papel da escola vai aparecer muito em questões relacionadas a PPP, a currículo, né? Geralmente, a PPP é sempre a currículo, porque o PPP ele diz da intencionalidade. É um documento que ele vai dizer que aquela escola ela vai se definir, ela vai se posicionar frente à realidade, ela vai dizer para que ela serve, ao que ela veio. Então, por isso que geralmente em questões, né, sobre PPP se fala muito de função e papel da escola. Muitas vezes vai se falar em função social da escola, né? Que a escola ela não é mais aquela instituição isolada, à parte, isenta, que está ali, passa os conhecimentos, libera o aluno no final do processo educacional e lava as suas mãos. Não, a escola hoje ela tem uma função de auxiliar na transformação da realidade. O que é o ponto que no pensamento progressista é muito claro em relação à escola? Existe uma sociedade que eles querem construir e a escola é que vai ajudar na construção dessa sociedade por meio dos indivíduos que ela forma. Então, ela nunca vai ser uma escola isenta, ela sempre vai ser uma escola repleta de intencionalidade, né? Ela nunca vai deixar que esse aluno, que esse indivíduo, que entre lá também seja isento, mas que ele seja repleto de informações, de ideias, de pensamentos, para que ele também entenda a sua realidade e entenda a necessidade de transformá-la. Então, essa é a função social e o papel da escola para o pensamento de hoje. Pode vir questões falando sobre a função da escola conservadora e reprodutora, mas sempre vai vir com alguma crítica, ou então pode vir alguma afirmativa nas alternativas sobre a escola conservadora e reprodutora para te pegar, né? E aí você tem que saber sair. Se ele está falando que a escola não tem intencionalidade, que a escola tem que ser isenta, que a escola só serve para passar conhecimento ou transmitir conhecimentos prontos e acabados, né, que o que se fala na escola é realidade que não pode ser questionada, tudo isso fica fora de cogitação, tá? Quando vier uma questão para você sobre função social e papel da escola. Eu falo função e papel da escola, né, ou seja, qual é o objetivo, para que a escola existe, né? Quando é que eu posso dizer, no final do processo educacional, que houve um êxito, que a escola ela fez aquilo que ela tinha que fazer? Quando esse indivíduo sai do processo educacional totalmente habilitado em todas as esferas da sua vida, tá? Habilitado emocionalmente, habilitado politicamente, habilitado socialmente, habilitado intelectualmente, e que ele saia para transformar. Então, essa escola, quando a função da escola e o papel da escola é diretamente ligado à transformação da realidade, é ser um agente transformador da realidade, uma instituição viva que pertence à sociedade e que tem que funcionar a favor dessa sociedade, a favor da transformação para que se supere as injustiças, a exclusão e tudo isso aí, tá bom? Então, é isso que é a função e o papel da escola, é isso que se entende hoje como função e papel da escola, tá? Intencionalidade, gravem essa palavrinha, porque vocês podem precisar dela, mas de modo geral eu acho que eu consegui fazer vocês entenderem, né? Espero ter conseguido. E agora a gente vai ver 3 questões, tá bom? Obrigada, não deixe de curtir se você gostou, né? E de compartilhar também. Um abraço aí, vamos para as questões.